Acontece que 13 é na verdade um número de sorte para a SpaceX, porque o que eles acabaram de conseguir com esse último teste de voo da Starship é quase indescritível, é insano. Mas isso não quer dizer que tudo foi perfeito. Houve duas coisas que me surpreenderam nesse voo, uma boa e outra nem tanto. Tudo começou com a falha mais estranha da Starship até agora. Na quinta-feira, 16 de julho, a SpaceX tentou decolar de sua nova plataforma de lançamento em Starbase, Texas, mas só conseguiu acionar o propulsor Super Heavy por cerca de um segundo antes de tudo ser abruptamente desligado e o foguete permanecer no solo. Nunca vimos nada parecido antes, então foi um pouco confuso e a confusão se espalhou até Wall Street, onde as ações da SpaceX rapidamente despencaram. Isso nos traz uma nova visão de como o público mede o sucesso ou fracasso da empresa. Ver muitos investidores venderem suas ações rapidamente por uma pequena dificuldade técnica mostra que a curva de aprendizado nesse setor será íngreme. Para constar, o que vimos na semana passada foi um teste impressionante do sistema de aborto na plataforma da Starship, e eles desligaram abruptamente 29 motores de foguete sem explosões, o que é um bom sinal. A SpaceX afirmou que o foguete não decolou porque 4 dos 33 motores falharam ao serem acionados. Como a Starship possui muitos motores, não precisa de todos para decolar, ela suporta a falha de 2 motores na decolagem. Se mais de 2 falharem, o computador desliga tudo. O problema acabou sendo rastreado até a bomba de oxigênio líquido do motor, onde descobriram que um pouco de umidade presa havia congelado quando o combustível criogênico atingiu a bomba, então o gelo ficou preso lá dentro e bloqueou o fluxo. Isso levou a SpaceX a substituir 6 dos motores do propulsor antes de finalmente retornar à plataforma de lançamento na quinta-feira, 23 de julho, onde novamente tinha um lançamento agendado e acabou cancelando. Desta vez é por causa do clima, mas não do jeito que você imagina. A Starship foi projetada para ser lançada várias vezes por dia, todos os dias, de vários locais ao redor do mundo, então ela não pode ser impedida por algumas nuvens, e não será. A SpaceX confirmou que eles poderiam realmente lançar a Starship durante uma tempestade de raios se quisessem, mas, neste caso, eles ainda precisam de visibilidade do solo para observar a nave durante a subida, então as nuvens teriam atrapalhado os dados dos testes. Então, tudo isso explica como o voo 13 foi lançado numa noite de sexta-feira. Quando estavam prontos, tudo aconteceu rápido. Ainda me impressiona que a SpaceX consiga abastecer completamente esse foguete gigantesco em apenas 30 minutos. Isso teria sido considerado impossível há apenas alguns anos, mas agora é apenas rotina, e essa nova versão da Starship decola rapidamente. Em vez de começar devagar, ligando alguns motores de cada vez, eles simplesmente aceleram tudo e acionam os 33 de uma vez só. Mesmo comparado às versões anteriores, essa Starship realmente decola da plataforma de lançamento com tudo. Mas essa aceleração rápida tem um lado negativo. Isso significa que o foguete está se movendo mais rápido em uma altitude mais baixa, onde o ar ainda é denso, então a pressão máxima que ele enfrenta é ainda maior do que antes. É por isso que a SpaceX queria ser capaz de ver o foguete claramente do solo. Eles tentam identificar placas do escudo térmico arrancadas pela pressão do ar. Mas a Starship sobe sem problemas e nós temos um novo ângulo de câmera muito legal. Essa câmera fica no compartimento dos motores do propulsor, mostrando de perto os Raptor queimando na alta atmosfera. Essas partes dos motores brilham em vermelho incandescente no topo, são os pré-queimadores. O motor Raptor com ciclo de combustão em estágios inflama o combustível 2 vezes, no pré-queimador para acionar as turbobombas e depois na câmara de combustão. Mesmo sob pressão, esses motores impulsionam o foguete até a separação dos estágios com facilidade. Foi aqui que tudo começou a dar errado na nossa tentativa anterior, o voo 12. Mas desta vez, tivemos uma separação muito melhor, com o propulsor girando diretamente para cima e realizando a queima de retorno mais potente que já vimos. O foguete precisa desacelerar para começar a cair de volta ao local de lançamento. Antes usavam 13 motores do propulsor, mas agora fizeram a queima de retorno com todos os 33 motores. Basicamente é como pisar no freio, e isso significa que o propulsor não precisa viajar tão longe porque começa a voltar para casa muito mais rápido. Neste caso, o objetivo não era retornar totalmente ao local de lançamento. O propulsor estava tentando pousar na água, a apenas alguns quilômetros da costa, e demonstrar um pouso suave na água só para provar que tudo funciona antes de voltarem a pegar foguetes com seus enormes braços de captura. E é aí que temos nossa primeira surpresa da noite.
Quando o propulsor cai de volta em direção ao oceano, ele deveria religar 13 motores para uma queima de pouso que o desacelera da velocidade supersônica até o ponto em que o foguete praticamente paira acima do solo. Em vez disso, o propulsor conseguiu religar apenas 9 motores no início, que logo caíram para 8, e então restaram apenas 5 motores. Ao se aproximar rapidamente do oceano, o sinal de vídeo foi cortado, mostrando uma bola de fogo subindo lá de baixo. Podemos deduzir que ele atingiu a água como uma lança em chamas. E sinceramente me surpreende que a SpaceX ainda enfrente problemas de confiabilidade com seus motores Raptor. Eles estão na terceira versão de um motor testado há mais de 6 anos, mas a taxa de falhas ainda é alta. Esse propulsor durou mais do que o do voo 12, então isso já é uma melhoria. Eles pegavam essas coisas com um braço robótico gigante, mas ainda estamos longe de voltar a esse ponto. Se tudo isso parece muito para acompanhar, tenho exatamente o que você precisa. Nossa newsletter Space Race. Toda terça-feira nós entregamos tudo o que você precisa saber sobre o espaço diretamente na sua caixa de entrada de e-mail. Claro, nós cobrimos as últimas novidades da NASA, SpaceX e de todos os fabricantes de foguetes americanos, mas também damos uma volta ao mundo para descobrir o que está acontecendo com a China, o Japão e a Europa. Em seguida, reunimos tudo em um boletim que apresenta fatos e contexto de forma acessível a todos. O melhor é que o boletim Space Race é gratuito, então inscreva-se no link na descrição. Voltando ao nosso Starship, tivemos a sorte de ver que o estágio superior conseguiu acionar com sucesso todos os 6 motores e estava se impulsionando em uma trajetória subsuborbital que o levaria a dar a volta em quase todo o mundo. Isso nos prepara para a demonstração de carga útil mais importante do Starship até agora. O estágio superior levava 20 satélites Starlink V3, não simuladores de massa ou modelos como antes. Estes são os primeiros satélites da próxima geração de internet do Starlink. Com o V3 eles esperam alcançar até 1 terabit por segundo de velocidade de download. E cada satélite está equipado com 6 comunicadores a laser que, com o tempo, vão criar uma conexão de alta largura de banda entre quaisquer 2 pontos em qualquer lugar da Terra. E com o tempo isso também vai se estender até a Lua. Acabamos de saber que a NASA está instalando transmissores a laser Starlink em sua espaçonave Orion, que será usada na Artemis 3 em 2027 para transmitir vídeo ao vivo em 4K do espaço. Então, assim como vimos antes, o dispensador de pés da Starship conseguiu lançar satélites por uma pequena porta na parte de trás da nave. Mas desta vez, cada um desses Starlinks conseguiu ligar e começar a transmitir dados de volta para a Terra. O objetivo desse lote era observar a própria Starship, então cada satélite tinha uma lanterna para iluminar enquanto voava pelo lado noturno da Terra. Então temos esse efeito muito legal de conseguir ver detalhes na nave mesmo no escuro e esse pequeno agrupamento de luzes à distância parecendo OVNIs. Agora já vimos muitas Starships reentrarem na atmosfera e descerem para um pouso no oceano, mas este último voo conseguiu entregar um final que nunca vimos antes. O estresse da reentrada geralmente afeta muito a nave, que é aquecida a milhares de graus, e depois enfrenta o estresse ao atravessar a atmosfera. Sempre foi impressionante que tantas naves conseguiram religar seus motores e completar a queima de pouso, mas uma coisa que todas fazem depois de chegar ao oceano é imediatamente tombar e explodir. Então foi uma surpresa extremamente agradável quando a nave fez um pouso muito suave na água, tombou lentamente e depois começou a flutuar. Agora ela estava pegando fogo um pouco, mas tudo isso queimou rapidamente e ficamos com esse foguete apenas balançando para cima e para baixo nas ondas. Conseguimos imagens próximas e detalhadas das placas do escudo térmico após a reentrada, mostrando como tudo resistiu muito bem. Há muito branco por aí. É a camada isolante logo abaixo das placas, preenchendo os espaços entre elas. Ela só está sendo espalhada pela força da atmosfera, mas o próprio escudo térmico parece estar completamente intacto. Agora, é difícil dizer exatamente qual será o próximo passo, mas parece que a SpaceX realmente vai conseguir recuperar esta nave inteira. Normalmente, eles enviam essa embarcação de recuperação para recolher destroços, mas, em teoria, enquanto o foguete continuar flutuando, eles têm uma chance de rebocar tudo de volta para a Austrália. Isso daria à SpaceX mais dados do que eles já tiveram antes sobre o que acontece com uma Starship depois de passar pelo espaço sideral e reentrar na atmosfera. Tudo isso nos coloca em uma posição muito boa para o voo 14. Estamos mais perto do que nunca de ver uma Starship realmente entrando em órbita completa. A confiabilidade e reutilização ainda são problemas. Eles devem capturar os boosters e voltar a lançá-los antes de terem qualquer esperança de fazer o mesmo com a nave. Precisamos ver um retorno limpo do propulsor no próximo teste de voo?
A boa notícia é que o foguete para o voo 14 já está esperando na Starbase, então não deve demorar muito até vermos o que vem a seguir. Acredito que faremos isso novamente em agosto. Para não perder novidades da Starship, inscreva-se já na newsletter Space Race pelo link abaixo.